Pois é, você veja, é uma coisa interessante. Eu trabalhava no Estado, eu tinha feito um concurso para o Instituto de Assistência ao Menor. E trabalhava, quando fazia como guarda de presídio. E como a gente fazia 24 por 72, a gente tinha entrava às 7 horas da manhã, no outro dia, 7 horas da manhã, saía. Depois tinha mais 72 horas de folga, não fazia nada. E aquela época era complicadinho, né? A gente, quando queria aumentar um pouquinho a renda, e eu trabalhava em 2 escritórios de advocacia, sabe? Eu ia direto, em vez de ir para casa, eu ia para um dos escritórios, né? E ficava até as 4 da tarde. E das 4 da tarde até as 7, mais ou menos, 7 e pouco, eu trabalhava em outro escritório de advocacia, fazendo diversos serviços. O primeiro é tudo escritório trabalhista, né? No segundo era recurso de revista, e no primeiro era reclamação trabalhista que a gente montava e tudo e fazia. E quando surgiu essa oportunidade de fazer o concurso para a Justiça. E, de fato, fiz o concurso e não tomei mais conhecimento, porque a gente espera, vai demorar um pouquinho, então desliguei, esquece. E a gente esquece mesmo. E no fim, só me avisaram que o concurso tinha sido prorrogado. Até na época que o presidente era o João Batista Figueiredo. Tinha sido prorrogado por motivos X lá, enfim, mas não tinham sido, os cargos todos não tinham sido ainda ocupados, né? Porque eu tirei 7º lugar nesse concurso. E aqui para a Justiça foram nomeados 6. E eu, além de ter que esperar a prorrogação do concurso, eu tinha que esperar abrir uma vaga no Brasil, porque o concurso era nacional, não era regional. Até que um belo dia lá, me comunicaram que surgiu uma vaga no Acre. Morreu uma pessoa lá no Acre, lá, e tinha uma vaga. E me chamaram lá. E deu até, nesse caso, deu um probleminha lá com o Valdir. Então o Valdir chegou depois, o pessoal lá de Brasília estava querendo pegar essa vaga, mas essa vaga é nossa. Ele brigou lá para... Valdir Jordan, diretor administrativo. E no fim me chamaram e eu fiquei pensando, né? Será que eu vou aceitar? Porque eu ganhava mais que o dobro do que eu ia ganhar na Justiça, eu ganhava nesses 3 empregos. Mas era estafante, né? Era meio complicado. Então vamos pegar um emprego que tem estabilidade, que tem isso, tem aquilo, é federal, etc. Enfim. E, graças a Deus, optei pela Justiça. No começo foi um pouquinho difícil, né? Porque cai o padrão, isso é uma porção de coisa, mas... E o senhor entrou em qual vara daí? Como que Pois olha, eu fui lotado na 2ª Vara Federal, lá na Rua 15.608, onde a Justiça tinha um prédio de uma companhia de seguros, uma coisa parecida. Sul-América, isso era. Então o prédio era 4 andares, e tinha os 3 andares da Justiça, e o 4º andar era da Procuradoria da República. E eu entrei na 2ª Vara, o juiz era o doutor Heraldo, falecido doutor Heraldo, e o diretor de secretaria era o Ramon, Nilson Ramon, também falecido. Fomos grandes amigos da gente. E aí comecei lá, eu estava perdido, né? Porque você entra num negócio novo assim... Diferente mesmo, o senhor vindo de diferente. Diferente, eu nunca tinha nem pensado em... Mas lá eu encontrei um anjo chamado Flores Schroeder. Alguém deve ter falado o nome dele, né? O Flores Schroeder era uma pessoa fora de série. Fora de série. Ensinou o serviço para o senhor? Ele me ensinou tudo. O que, é lógico, depois eu aprendi mais coisas, enfim, mas ele me ensinou tudo que era possível saber para poder
trabalhar no serviço público, numa vara da justiça, né? Então, o seu Flores foi mesmo, e não só para mim, né? Eu acho que até eu tinha uma amizade um pouquinho mais junto com ele, porque ele foi expedicionário e o meu pai foi expedicionário, sabe? Então, nós tínhamos alguma coisa em comum. Então, isso aí virou uma amizade, mais uma amizade que eu conheci dos filhos, a senhora dele, tudo. Nós íamos na casa um do outro, enfim. E o Flores era uma pessoa que não tinha... Eu nunca vi um homem com tanto conhecimento como aquele. Mas o pessoal dizia, mas como que ele sabe tudo? Esse cara sabe tudo, né? E ele não tinha instrução, o Flores. Mas ele tinha um dom. E esse dom, você pode até ver, porque tem o livro de sentença aí daqui, da memória ali, aquela letra linda, aquela letra bonita, que ele copiava as sentenças, aquela letra linda era do Flores. Ele que fazia aquilo. Entende? Por aí vocês veem como é que era, ele era diferenciado. E a gente, tendo responsabilidade, querendo aprender, ficou mais fácil, porque ele sabia ensinar, ele sabia como fazer. Não, isso aí você não pode, não, deixa para depois, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Não vai adiantar a etapa aí, porque senão você se perde. Então, é uma coisa muito boa. Então, esse cara me ajudou muito, essa pessoa, né? E também faleceu. E seu Biri, como é que era trabalhar lá na Rua 15? Era o centro de Curitiba na década ainda de 80? Era De 80. um glamour, né? Era um lugar assim... Era. Nobre, né? Da cidade. Exato. Era um local bom, eles adaptaram bem o prédio lá. Até, por sinal, os próprios funcionários trabalharam na adaptação para transformar os balcões, enfim, fazer tudo. Eles que arrumaram tudo, como um pedreiro. Flores era pedreiro. Eu falo tanto do Flores que eu fico assim, porque ele construiu a casa dele sozinho, um sobrado. Então ele chegava cedo lá na justiça, 7 horas da manhã, trabalhava até às 11, como pedreiro lá, arrumando os balcões, arrumando tudo que é coisa, parede, arrebentando parede, fazendo muita coisa. E depois ele saía, ia no corredorzinho que tinha, onde tinha os banheiros, aqueles banheiros ingleses naquela época, que o prédio... Então tinha umas pias enormes e tudo, era toda aquela de louça, uma louça maravilhosa. Eles iam, não só eles, os outros também, que tinha muito ex-combatente lá e muito pessoal que foi convocado de outros órgãos. E todo mundo tinha, como é que se diz, gostava de trabalhar, vamos dizer assim. Então eles iam lá se lavar, vestiam uma roupinha boa e traziam comida de casa, almoçavam e iam para a secretaria para trabalhar. Você imaginou? Era uma coisa fabulosa. Então, a gente tinha muita admiração por eles, né? Sabia tudo que eles tinham feito, né? Então, o ambiente ali era excelente, era ótimo. Era no centro da cidade, era perto, né? Naquela época, condução tinha fácil, a gente dependia, todo mundo dependia praticamente de ônibus, né? Naquela época ninguém tinha carro, alguns tinham carro, mas... Então, era muito bom. Certo. E depois o senhor passou aqui para o Bagé, daí, né? Em 83 Isso. foi para o edifício Bagé, outra etapa. Exatamente. Em 83 foi feita a mudança, né? Aqui para o edifício Bagé. E nessa mesma época, de 83 para 84, as varas foram desmembradas, sabe? A primeira vara, foi criada a 4ª vara que desmembrou-se da primeira. Foi criada a 5ª vara que desmembrou-se da segunda. E foi criada a 6ª vara que desmembrou-se da 3ª vara, que lá no prédio da Rua 15 eram 3 varas que funcionavam. E essas varas, daí uma parte do pessoal, por exemplo, da primeira vara, que queria passar para a 4ª vara, passou. E depois, com os concursos posteriores, começaram os funcionários a vir e ficarem lotados para completar o quadro, né? E eu, da segunda, passei para a 5ª vara. Né? O doutor Vladimir já era? Era o doutor Vladimir. Dr. Vladimir. O diretor, no caso, era o Colim. O diretor era o Colim era da segunda e daí passou para a 5ª vara como diretor.
e o doutor Vladimir. Na segunda vara era o doutor Heraldo, né, como eu falei. E daí o senhor ficou na segunda vara, na quinta vara até Isso. que ano daí, mais ou menos? Até 84. 84 inteiro, se não me engano, um pedacinho de... Não, 84. Mas como na quinta vara eu tinha pegado já, que eu trabalhava praticamente na secretaria, e levava um juiz, ou era o doutor Vladimir, às vezes, né? O outro juiz, quando faltava um motorista, né, ele se revezava, enfim. E na quinta vara, eu fiquei responsável pela parte civil da vara. E daí houve um negócio lá, um outro funcionário saiu da administrativa e foi para a quinta vara e assumiu o civil lá. Daí eu digo, bom, aqui eu não vou conseguir muita coisa, né? Nesse meio de tempo, a Nazaré, que entrou depois de mim lá na Rua 15, Nazaré Cancian, ela estava já entrosada na parte da execução fiscal. Só que não tinha gratificação, tinha só promessa. Gratificação era só o crime, que era a Terezinha, o Colinha era o chefe do civil, e nem a chefia de execução fiscal não existia. Mas tinha gente já encaminhado para isso. Eu digo, o que eu vou fazer? Se eu ficar aqui, eu vou... Enfim, eu já tenho uma gratificação, mas essa outra é a maior. Eu pensei, comecei a investigar. Na terceira vara, o pessoal da parte criminal, do setor criminal, um dos funcionários que era para ir para a sexta vara, ele foi transferido para... Ele foi junto com o doutor Manuel Lauro Volkmer de Castilho, ele foi junto com esse doutor Manuel, ele foi para Florianópolis. E ficou só a Lourdes lá na terceira vara. E daí, quem teria que ir para a sexta vara tinha ido para Florianópolis. E quando eu soube disso, eu fui falar com o doutor Lício. Digo, doutor Lício, será que seria possível assim, 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 eu transferir da quinta vara para a sexta lá, que não tem ninguém, papapá. Isso eu conversei com a Lourdes antes, a Lourdes pegou, fala com o doutor Lício que ele consegue para você. E eu peguei, conversei com o doutor Lício, o doutor disse, tá bom, vamos ver isso aí. Aí consegui. Consegui sair da quinta e fui para a sexta, para o setor criminal, sabe? O qual eu não entendia nada. Mas tive outro anjo da guarda que me ajudou, que foi a Lourdes Fontoura. A Lourdes, falecida já também, a Lourdes era a chefe lá do setor criminal lá da terceira vara. E ela pegou assim, olha, o que você precisar, você fale comigo. Tudo, o que você precisar, fale comigo. E daí, claro, que eu peguei, então, estou bem, mas eu fui disposto, né? E fui, começou, e fui muito bem. Eu que tinha dúvidas, eu perguntava, ela pegou e disse, não tem problema, qualquer coisa que você perguntar. Mesmo que eu esteja meio ocupado, aí só me avisa e tal, a hora que eu puder eu já falo com você e já vamos resolver isso. E daí fiquei na sexta vara, fiquei até 89, quando o tribunal começou a funcionar, né? E na sexta vara o doutor demorou um pouquinho para assumir lá, mas quem assumiu lá foi o doutor José Carlos Cal Garcia, falecido doutor Cal. E ele foi o juiz daí titular, né? E eu fiquei até 89, no setor do crime, setor criminal. E depois depois da sexta vara, eu fui transferido para a nona vara, certo? Da nona vara, eu fui transferido para o setor administrativo. O Valdir pediu para eu vir para a distribuição. Perguntou se eu não queria trabalhar na distribuição. Então eu peguei, fiquei meio assim, e tal. E o pessoal da sexta vara, o doutor Cal, foi para Porto Alegre. Inclusive ele foi, se não me engano, o primeiro presidente
do tribunal. O presidente. É. E a vara ficou meio... Depois, do lugar do Dr. Cal veio o Dr. Edgar. Edgar Lippmann. Né? E com o Dr. Edgar eu já tinha trabalhado, porque nós fomos para Foz naquela ocasião em que eles faziam... A vara de Foz foi criada e daqui de Curitiba, todo mês ia uma turma de uma vara para lá, ficar um mês lá. Ia com o juiz para tocar o serviço lá em Foz do Iguaçu, que o pessoal de Foz do Iguaçu era pessoal requisitado da Prefeitura, da Polícia Federal, da Receita Federal lá, enfim. E daí nós íamos lá para a vara poder engrenar. E aí entrar funcionários concursados lá e tal, para continuar nesse meio tempo. Mas daí da sexta vara, daí eu aceitei o convite do Valdir e fui para a administrativa. Na administrativa eu trabalhei na distribuição, trabalhei no setor de certidões e no setor de apreensão de materiais, materiais apreendidos, e na SEMAN. Também chegou a trabalhar com os oficiais de justiça. Trabalhei na SEMAN desde a criação da SEMAN, em 98, até 2003, quando me aposentei, eu trabalhei na SEMAN, 5 anos lá. E daí me aposentei, né? Então foi um período assim, bem... E, seu Biri, o que o senhor lembra assim de algum caso engraçado? Deve ter muita coisa, né, que o senhor presenciou, assim... Teve bastante casos, teve alguns casos assim mais interessantes, não tão engraçados, né? Porque quando eu trabalhava na sexta vara, tinha aqueles processos das fraudes do INSS, sabe? Então eram processos grandes, o volume era muito grande de processos, né? E o número de indiciados também. E tem um caso de um dos processos que eram 38 indiciados. E foram indiciados junto com a quadrilha que atuava dentro do INSS, muitos aposentados, muitos velhinhos, muitos aposentados também junto. E por ocasião da citação deles para serem interrogados sobre o que aconteceu, e um dos acusados, quando recebeu a visita do oficial de justiça, teve um ataque de coração e faleceu, certo? E no dia que nós fomos fazer, nós fizemos em partes esses interrogatórios, porque eram muitos, né? Então, no dia que nós íamos iniciar esse interrogatório desses réus, eu notei uma movimentação meio esquisita, assim, na minha sala, que era uma sala separada, toda a sala criminal, e eu tinha que fazer a qualificação deles antes de entrar na sala do juiz para fazer a audiência de interrogatório. E eu tinha que qualificar um por um. E um dos réus, a chefe da quadrilha, que eu não vou dizer nome agora, porque ela estava ali e ela abriu a carteira, tirou uma carteira de cigarro e foi acender o cigarro. Eu falei para ela, por gentileza, não é permitido fumar aqui. Mas onde é que eu vou fumar? Onde é que eu fumo? Bom, a senhora procura o corredor e desça, veja onde é que tem um lugar ventilado, qualquer coisa parecida, você vai fumar. Tá bom. Passou um pouquinho e tal, eu estava qualificando um e o outro e tal, e aí chegou uma moça chegou perguntando quem era assim, a responsável por aquilo, tudo coisa e tal, porque eu estou procurando a fulana de tal. E era essa mulher que eu falei que não era para fumar e ela saiu. Depois já veio mais gente ali atrás dessa pessoa que estava procurando essa outra pessoa e levou essa pessoa embora, levou dali, né? Porque era a filha do homem que tinha morrido. E ela foi lá com uma arma na bolsa, ela ia matar essa chefe da quadrilha lá.
E ela foi salva pelo cigarro. Foi salva pelo cigarro. Ou seja, uma coisa absurda, mas é um troço esquisito. Depois que a gente foi entender tudo, ver direitinho, que a gente disse, nossa senhora, a mulher escapou por pouco aqui. E que eu que falei para ela, só tem que sair, porque você não pode fumar aqui. No fim, a outra chegou, mas depois chegou os parentes, mais parentes lá, e tiraram a pessoa lá, a moça, né? Tiraram a moça, levaram embora. Mas, enfim, é um caso que aconteceu. Por isso que as portas hoje giratórias ali para ninguém entrar com arma, né? É, exato, naquele tempo não tinha, né? O edifício Bagé era muito, como se diz, não tinha todo esse equipamento e também não existia praticamente essa coisa de segurança, né? A segurança era mínima ali, né? Então, esse é um dos casos que a gente tem, assim, mais ou menos, né? O que mais, assim, o senhor lembra da época, o senhor trabalhava com bens apreendidos ali também, né? Isso. Deve ter cada coisa também. Tem, nossa, a gente tinha que catalogar tudo direitinho, fazer termos de recebimento, porque tudo que vinha, vamos dizer assim, como dizer, material utilizado em crimes, nisso, de contrabando, ou isso, aquilo, uma porção de coisa. Tráfico de drogas, enfim, era tudo apreendido e é tudo encaminhado lá para a justiça que tinha dar destino, e tudo ia para o setor de apreensão. Então tinha armas, tinha umas pistolas bonitas, com mira laser e tal, naquela época era lançamento, né, aquela coisa nova e tal, e essas armas todas a gente encaminhava para o Exército, lá no Pinheirinho, naquela época já tinha sido inaugurado lá o Pinheirinho. E então a gente levava. O interessante é o seguinte, que até uma ocasião eu tinha 3 armas dessas, e eu tinha ido levar lá no Pinheirinho. Fiz o termo de entrega e tal, para trazer assinado e tudo, e quando eu cheguei lá, já tinha uma porção de coronéis lá do Exército que estavam se habilitando, ou enfim, estavam lá porque queriam a arma. Cada um queria uma arma, entende? Que as armas não iam ser destruídas do cenário, aquilo ali era, né? Então eu digo, mas como é que esses caras souberam aí? Porque eu não tinha uma data certa para levar, né? Quando dava, eu juntava uma coisa, arma branca e tudo ia para a fundição Iguaçu, né? Outros tipos de arma, outro tipo de coisa ia para a Polícia Federal. E essas armas, esse outro tipo de arma ia para o Exército. Então eu digo, como é que esses caras souberam que eu ia trazer a arma para aqui? Já tem gente esperando aí para disputar. Enfim, são coisas que acontecem, né? A gente tem saudades das pessoas, né? Saudades do pessoal, do pessoal que trabalhava com a gente, dos procuradores, na minha época. Os procuradores da República, era o doutor Jair Bolzani, o doutor Edgar Katzwinkel, a doutora Ela Vieco. Então, eram os procuradores que, na segunda vara, pelo menos, que sempre estavam lá, a gente atendia, né? E os procuradores do INSS, que eram a mulher do doutor Jair Bolzani, que é a doutora Lisete Bolzani, a doutora Carmelinda Carneiro, Jovelino Artifon. Olha, o senhor lembra de todos, né? Eu lembro sempre que de vez em quando lembro porque eram pessoas agradáveis, pessoas que chegavam para ser atendidas. Sempre eles chegavam, eles não chegavam, eu sou procurador, eu sou... Não, eles chegavam ali, oi, a gente se conhecia e tal. Já antes era apresentado, né, esse funcionário novo. Aí entra o Flores lá, Olha, doutor, esse aqui é funcionário novo, assim, 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 assim. Sabe? Quer dizer, a gente ficava conhecendo e aprendendo o serviço. Como ele sempre falava, tem mais uma coisa do Flores. Não vá atender o balcão agora. O advogado está lá, eu já fiz um sinalzinho para ele. Você não vai atender ele porque você não sabe, você não conhece. Se você for atender, ele vai te dizer o que ele quer. Você vai dizer, eu não sei, um momentinho, daí você vai pegar outra pessoa. Então você vai tirar o tempo de 2 pessoas. Quando eu for atender lá no balcão,
Daí você vai junto comigo lá para você saber o que ele está pedindo e o que eu vou fazer. Daí você vai junto comigo lá pegar o processo, vai isso, vai aquilo, vai lá no arquivo procurar a fichinha para saber onde está o processo, porque aquele tempo é arquivos e fichário. Era complicado, a autuação do processo era bem complicada. E então a autuação do processo era complicada. E vinha para a gente, tinha que fazer, e a gente fazia tudo na vara, na secretaria. Desde a autuação até atendimento, enfim, carga de processo, fazia tudo. E essa autuação e o processo era físico. Então, eu aprendi a arrumar todos os documentos, a capa, cortar certinho, ajeitar, acertar direitinho. Certo? O processo tinha que estar perfeitinho nas bordas. Né? Depois tinha que carimbar os processos, tinha que numerar a mão. Né? Tinha que, nós acostumávamos, depois nas outras varas também, nós já fazíamos o cálculo das custas, nós já emitíamos a guia e deixava grampeada, para quando o advogado chegasse, olha, estou aqui, vai pagar as custas, daí traga o comprovante nosso aqui para a gente colar no processo, enfim. Todo esse serviço a gente fazia já direto, era uma coisa só, sabe? Então, era muito serviço, porque você imaginou um processo de 10, 15, 20 volumes. Então, era coisa. Então, tinha que fazer todos bonitinho, certinho. E tinham as caixas, né? Os balcões e tal, onde eram guardados os processos, os armários grandes, também eram guardados. Então, tinha lá a localização. E nas fichinhas tinha a localização de onde que estava o processo. Consultava a ficha, você já ia direto no processo, procurar o processo, está aqui o processo. Enfim. Não tinha sistema. E a gente fazia esse trabalho, era interessante e era manual, né? Então, a gente era muito serviço, porque tinha que procurar isso, procurar aquilo. E era muito bom. Depois a gente vai gostando do serviço, né? A gente vai gostando do serviço, a gente se acostuma. E acostuma com o pessoal, um perito, o doutor Wilson Ribeiro de Souza, falecido doutor Wilson, eram pessoas agradáveis também, ele é engenheiro. E o que me lembro agora dos advogados? Os advogados tinham um que era bem folclórico, era o Vanderlei Merebe Calisto, ele dizia que era o melhor advogado do mundo. E dizia assim, eu só não sou o melhor advogado dos Estados Unidos porque eu não moro lá. É bem na gozação, é bem gozadão. Né? Então, o Nadir Zimmermann, doutor Nadir Zimmermann, ele vinha todo dia na justiça, até aqui nesse prédio novo ele veio. E o doutor Nadir, ele era o pombo correio do doutor Milton. Como assim? Que sentido? Nesse sentido. Então, tudo que ele sabia aqui, ele vinha todo dia aqui na justiça e daí, enquanto o doutor Milton, claro, estava, né? E ele ia conversar com o doutor Milton, ele ia contar tudo para o doutor Milton. Pombo correio, diga-se, né? Mais ou menos, né? Então, mas era uma pessoa agradável também, né? E, enfim, tem uma série de advogados que a gente guarda na memória. Tinha os irmãos Lucchesi, eram 2 irmãos que eram advogados. É o que a gente tem, assim, de lembrança, né? Porque que são todos... E tem o pessoal com quem a gente trabalhou, né? Como eu falei do início, eu tive muita sorte. Porque eu encontrei as pessoas certas, as pessoas que me orientaram, que me ensinaram. Entende? Então, eu sempre digo para as pessoas, aprendam, porque tudo, se vocês não aprenderem, se vocês forem pelo rumo, não dá certo. Você tem que aprender a fazer uma coisa para você poder fazer. Se você não fizer, não aprender, você vai imitar alguma coisa que você viu e não sai nada perfeito, né? Então, é isso que eu digo. Aprendam, estudem bastante, né? Não recusem serviço. Não recusem serviço,
porque isso também se transforma em conhecimento, né, e aprendizado, né? Então, sempre é isso que eu digo. Façam com boa vontade, né? É aquela história. Tem que tirar aquela... Como se diz, que digo, o funcionário público não trabalha, não faz nada. Quando você vai falar... Até hoje, né? Você chega numa repartição pública, você fica no balcão, fica no guichê, e tem as pessoas saem de lá para cá, saem daqui para lá, saem não sei o quê. De repente, quando eles resolvem, vêm te atender, né? Mas você não vê pessoa nenhuma na tua frente. Então, isso aí é uma imagem muito ruim. Então, eu digo, por isso que eu digo, quando se fizerem, façam, para transformar, para essa imagem né? Então, sejam cordiais, né? Sejam atenciosos, procure atender. Mesmo que você não saiba. Se não sabe, você vai perguntar. Não tem, o que tem de mais? Não tem, né? Isso já vai melhorar a imagem do quê? Do funcionário público em geral, né? Então é isso que eu digo. É uma carreira bonita, né? Serventuária da Justiça sempre é uma carreira bonita, né? E no caso da Justiça Federal, a Justiça sempre foi, vamos dizer, a joia da coroa, né? Sempre foi muito elogiada. E o serviço na Justiça Federal sempre foi muito bem feito. Sempre, ninguém tinha queixa da Justiça Federal. Pelo contrário, tinha respeito. Tinha respeito. Hoje em dia não se respeita mais, né? Muita coisa mudou, etc. Tal, mas a fama é complicado. Então, isso que eu digo, se não reverter isso, através de quem tem que ser feito isso? Através dos funcionários que trabalham. Porque não gosta do serviço, não gosta daquele serviço, sai e vai fazer outra coisa, né? Agora, mas eu fiz o concurso e tal, e ganho bem, etc. Então, ganha bem, fez o concurso, tá. Então, trabalha direito, né? É isso que eu digo para essas pessoas que estão iniciando, e porque sempre vai dar certo, né? Sempre vai dar certo.